mestrado, ela foi sobre o horário de trabalho coletivo, não é? E ela me trouxe algumas reflexões que eu vou partilhar com vocês aqui. E para este seminário em específico, como vocês são do curso de gestão, eu vou tentar discutir um pouco os resultados que eu encontrei, como eles podem se projetar em implicações para a gestão. Eu vou ter que ir daquele lado, mas tudo bem, eu gosto desse. O meu tema era o tempo de trabalho coletivo na escola. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que discute as relações entre a formação docente e o trabalho docente, né? Um foco especialmente para essa relação de formação e trabalho, e por isso o meu tema era o tema do tempo do trabalho coletivo na escola. E o meu objeto eram os significados e os sentidos que esse horário pode assumir para os docentes. Eu elenquei 3 problemas, né, que seria como o cenário contemporâneo do trabalho se projeta na escola, né, como que esse cenário e como que esse cenário de trabalho contemporâneo, porque o trabalho contemporâneo ele se modificou muito em relação ao trabalho moderno, né, em relação ao trabalho industrial, e eu fui justamente tentar ver como o impacto que todas essas modificações, ou pelo menos parte dessas modificações, tinha no trabalho docente e como que isso interferia nos significados que as pessoas faziam desse horário de trabalho coletivo. Eu levantei significado sentido com base em Vygotsky. Eu incorporei o conceito vygotskiano de que significado é algo socialmente construído, não é? Enquanto que sentido é aquilo individualmente incorporado. Eu trabalhei sempre com essa ideia, significado enquanto aquilo construído socialmente e o sentido enquanto aquilo que o indivíduo mesmo incorpora para si, né? E depois, como o meu mestrado foi profissional, e uma das exigências do mestrado profissional é que a gente faça alguma proposta de intervenção, eu busquei as propostas de intervenção dentro dos próprios discursos dos professores, né? Eu acho que é fundamental tornar na educação os sujeitos, os docentes, sujeitos da pesquisa, e com essa crença eu acreditei que, em vez de eu ficar fazendo proposta prescritiva, valia mais a pena tentar descobrir proposta dos próprios discursos deles, né? Tenho um objetivo, meu objetivo geral era desvendar a percepção subjetiva que os docentes fazem do horário de trabalho coletivo, e os específicos foram, né, pesquisar o impacto das mudanças contemporâneas no trabalho docente e, consequentemente, também nesse horário de trabalho coletivo, demonstrando a relação potencial entre o trabalho coletivo e a colaboração. Eu também pretendia verificar que significados e que sentidos estavam presentes na cabeça dos docentes, né? E abstrair dessa subjetividade propostas de intervenção, fazendo um certo encontro entre o objetivo e o subjetivo, porque o meu grupo de pesquisa é baseado na escola de Frankfurt, né? Minha orientadora, Rose Rogério, ela é frankfurtiana. Então, a base teórica é muito, eu sempre vou e volto de Adorno nos conceitos dele. Eu tinha algumas hipóteses, né? Eu tinha uma hipótese bem adorniana de que os discursos dos docentes sobre o horário coletivo de trabalho seriam contraditórios, né? As minhas hipóteses se confirmaram todas quando eu fui lá nos resultados, não é? Quando a gente chega lá, vou retomar isso. Né? Eu também tinha como hipótese que o significado social e os sentidos individuais dos docentes se cruzam entre alguma alienação, não é? Se cruzam entre se sentirem seu tempo alienado e um tempo potencial. Não é? Eu trabalho sempre com base na contradição, porque esse é, digamos, o desenho principal da pesquisa crítica, da teoria crítica. Então,
acreditava que os discursos estavam carregados de propostas de intervenção, que apesar de ter tanta contradição, do professor não ter certeza se esse horário é uma coisa boa, uma coisa ruim para si, enquanto profissional, mas que de alguma forma esses profissionais também continham no discurso preocupações em melhorar esse tempo, não é? Porque isso é o cerne da contradição discursiva. Como referencial teórico, eu juntei então a teoria crítica com a discussão sobre a sociedade contemporânea. Então eu trouxe para discutir a sociedade contemporânea o Bauman, eu trouxe para discutir, que fala da questão do mundo que está se tornando líquido, eu trouxe o Hall, que discute as múltiplas identidades que o trabalhador vai ganhando, eu também trouxe o Séné, né? O Séné, quando eu comecei a ler, porque alguns nem se assumem assim, né? Mas eles são tendencialmente autores pós-modernos, né? E o Séné vai discutir muito, o Bauman fica furioso quando chama ele de pós-moderno, né? Mas de qualquer maneira, o cerne da teoria encosta nisso, e o Séné vai discutir justamente o quanto que o trabalho, nessa transformação do trabalho industrial, o trabalho contemporâneo, deixou de ter vínculo. Né? Inicialmente, quando você começa a ler o Séné, dá a impressão que o cara está querendo voltar no tempo, sabe? Que o cara quer de novo a fábrica, com o apito da hora de entrar, mas não é, porque ele discute o seguinte: o capitalismo industrial vinculava as pessoas, ela não era tão centrada no indivíduo, e hoje o trabalho é uma relação quase que individual, né? Com o desenvolvimento das forças produtivas, a relação de trabalho passou a ser quase individual. Então eu trouxe o Bauman, trouxe também agora eu sinto muito, mas eu não vou me lembrar o nome dele. Trouxe um outro autor que discute a questão do próprio tempo, não é porque como eu estava olhando o tempo. Eu já tinha essa preocupação com o tempo há muito tempo. O tempo sempre me incomodou e continua me incomodando. A coisa da idade me incomoda muito, eu tenho muito pouco tempo. Então, como tenho essa coisa pessoal com o tempo, acho que é por isso que eu quis estudar isso. E a hora atividade sempre me pareceu um horário, genericamente, eu chamei de horário coletivo de trabalho, tá? Tem lugar que chama hora atividade, tem trabalho que chama hora de trabalho pedagógico, cada município, cada estado chama de um jeito. E eu vivi muitos anos em Portugal, e quando eu voltei para a escola pública, eu percebi o quanto tinha deixado de ter valor esse horário. Porque nos anos 80, eu participei de luta sindical, e a gente tinha uma bandeira, a hora de trabalho coletivo era uma bandeira de luta nos anos 80. E ela foi conquistada, né? Hoje nós temos uma lei que garante 1/3 sem aluno, e de repente ela significa menos do que ela significava há tantos anos atrás. E isso foi o que me levou para esse objeto aí. Não é? Depois eu também discuti a questão da docência, e para discutir a docência eu trouxe o Tardif, eu trouxe o Contreras, eu trouxe o Rigleves, né? O Rigleves é um autor que discute muito a questão do tempo escolar, inclusive o próprio horário de trabalho coletivo, porque o Rigleves ele faz toda uma discussão sobre como os grupos e subgrupos de docentes se relacionam na escola. Então o trabalho dele é muito bacana nesse sentido, e eu trouxe esses autores. Esses autores eu já vim trazer comigo quando eu entrei no mestrado, e eu reaproveitei esses autores para discutir essa questão, a condição da docência. Também usei o Sacristani e o Henrica, que falam muito da questão da proletarização docente, enquanto que hoje o professor é um trabalhador como qualquer outro, não é? Ele, na verdade, é tão proletário quanto um operário. E isso, essa proletarização, também se projeta no tempo, na forma que ele usa ou não o tempo coletivo de trabalho. E, finalmente, a teoria crítica, que embasa o trabalho como um todo. E o que eu encontrei, não é? Na sociedade contemporânea, o que eu discuti? Eu discuti que é uma sociedade líquida, que é uma sociedade acelerada, que é uma sociedade que tem relações muito frágeis, não é? Eu também concluí que a sociedade contemporânea é uma sociedade que tem uma racionalidade técnica,
que é algo que a teoria crítica aponta muito, o fato de a modernidade ter prometido um esclarecimento que não trouxe. Esse esclarecimento acabou se tornando uma racionalidade crítica, uma racionalidade técnica, e isso é o trabalho hoje. E na escola, não é? O que eu discuti? Eu discuti que essa sociedade contemporânea se reflete na escola, que a escola responde ao mercado, que cada vez mais é o mercado que determina as relações de escolaridade, tanto o mercado de trabalho quanto o mercado de consumo, e também discutir o quanto se concentra expectativas sociais na escola, que é o que o Anguita traz. O Anguita vai trazer o seguinte, que na contemporaneidade a escola é cada vez mais pressionada por novas demandas. E isso também é um aspecto que ajuda a proletarizar o professor, porque o professor deixa de ser um cara que responde para uma função social, que discutimos aqui ontem, e passa a ser o cara que produz escolaridade obrigatória. É uma roda, ele vai produzir escolaridade obrigatória, cada vez mais tempo. Né? Aqui no Brasil, a partir deste ano, a pré-escola também é obrigatória. Já deu bem pouco tempo, não é? Então, não é, o docente acaba entrando nesse mecanismo tecnicamente racional de produzir escolaridade obrigatória. E, finalmente, o trabalho docente, eu discuti que é um trabalho intensificado, que também o René discute isso, o quanto o trabalho docente é tão intensificado como de todos os outros profissionais na contemporaneidade. Sociedade acelerada exige muito e vai intensificando esse trabalho. E como ele é adaptativo, que é um conceito de adaptação, um conceito muito importante de Adorno, né, que ele contrapõe a adaptação à emancipação, e o quanto que esse trabalho docente é adaptativo, é prescritivo, o quanto que a questão do currículo, né, que o Sacristão também discute, o quanto o currículo está pronto para você reproduzir, o quanto o currículo é independente do que ele significa socialmente. Né? É instrumentalizado e é prescrito. Aí o que eu fiz? Eu fiz entrevistas, né, para operacionalizar a minha pesquisa, eu fiz entrevistas. A entrevista tinha um roteiro, mas era um roteiro aberto, porque a minha entrevista era semi-estruturada, era um roteiro aberto. E depois que eu entrevistei, eu fiz a análise de conteúdo. Os meus os sujeitos da minha pesquisa foram 10 professores. Eu tentei trabalhar com professores que trabalham em vários sistemas, que justamente o horário de trabalho coletivo é, digamos, regulamentado de diferentes formas, não é? E aí eu fiz a análise de conteúdo com base em Laurence Bardan. E isso me levou, não é, a ter as entrevistas, analisar esse conteúdo e interpretar esse conteúdo. A interpretação, eu usei mesmo os passos da Bardan. Eu fiz a transcrição, eu fiz a leitura e depois eu fiz as categorias. Aí eu acho que foi um exercício muito legal para mim, porque eu tentei utilizar a Bardan como ponto de partida, mas consegui dar uma avançadinha. Eu criei forte, né? Eu desenvolvi dentro da minha pesquisa o que eu denominei de pares antagônicos. Então eu tinha algumas categorias prévias que já vinham carregando a minha base teórica. Essas categorias prévias se juntaram a categorias que surgiram dos próprios discursos, porque as categorias muitas vezes elas surgem, né? A gente vai puxando categoria do que os sujeitos vão dizendo, e aí eu pareei por antagonismo. Então eu fiz todo um trabalho de interpretar nos vários discursos quando aparecia, por exemplo, todas as vezes que aparecia adaptação, todas as vezes que aparecia emancipação, não a palavra em si. Ontem alguém falou de análise de conteúdo, alguém aqui falou de análise de conteúdo com quantificação. Eu não sei fazer, a partir dessa encomenda essa também seria possível ter feito assim. Mas eu não fui para esse lado. Eu aprofundei mesmo pela criação já da categoria antagonizando, porque a minha pesquisa era teoria crítica. Então eu achei que o mais importante era achar essas contradições.
E os achados da pesquisa me levaram a interpretar, não é? Que as práticas, eu interpretei que as práticas do horário de trabalho coletivo, elas demonstravam adaptação, não é? Elas demonstravam alienação e demonstravam prescrição. Os professores reclamavam muito de que aquele momento era o momento de receber recado, que aquele momento é para as coordenadoras dizer o que ela foi aprender lá na formação da secretaria. Às vezes ele estava falando bem, nem sempre estava falando mal, não é? Às vezes ele estava falando bem disso, mas ele estava apontando uma prescrição. Ele estava apontando um aspecto alienante desse horário, né? E aí eu aqui discuto um pouco as possíveis implicações para a gestão. Então eu coloquei que a gestão, ela está entre a imposição coletiva do cotidiano, no âmbito do cotidiano da gestão, é imposto de um conjunto de tarefas e algumas repetitivas e de alta responsabilidade e responsabilização pelo serviço do outro, né? Porque ser gestor carrega uma problemática bastante grande, né? Eu ontem mesmo aqui, uma das pessoas que expôs estava se posicionando como professor e eu me lembrei de alguns episódios que eu tenho vivido na supervisão, porque às vezes fica parecendo que a gestão e o docente é um contra o outro, não é? E não é um contra o outro. Na prática, não é um contra o outro, porque um gestor, ele é um docente. Tanto é que a lei obriga o diretor a ter experiência em sala de aula. Não é à toa isso. Ele é um docente que ascendeu na cadeira, mas ele não é visto assim. Ele é visto como uma autoridade, porque a gente vive numa sociedade firmada em cima da autoridade. Não a brasileira, a mundial, a globalização também. A globalização é extremamente liberal na economia, mas muito fundamentada em autoridade, que alguém aqui ontem também discutiu a influência dos organismos internacionais nessa autoridade, nessa prescrição. Alguém aqui ontem também discutiu isso, que também, eu não entro nesse aspecto, mas acho que quando se discute gestão, isso é um referencial importante, porque de fato nós temos prescrições internacionais, e não são só para o Brasil essas prescrições, né? É bom lembrar que elas são para todos os países, elas são prescrições internacionais, né? Por outro lado, de um lado estão essas determinações objetivas do cotidiano, e do outro lado estão as determinações subjetivas, não é? Nesse caso do meu trabalho com os docentes, né? Que também podem legitimar no horário de trabalho coletivo um processo formativo, ou não legitimar é outra coisa, né? E isso vai trazer desafios para a gestão. E que desafios que eu consigo observar a partir dos resultados do meu trabalho, né? Estamos falando aqui de horário de trabalho coletivo, da relação da gestão com esse horário de trabalho coletivo, não da gestão como um todo, não é? Eu acho que tem um desafio da totalidade, que é assim, a escola acaba tendo um mundo muito próprio. Alguém também ontem discutiu aqui o projeto político-pedagógico, a Márcia também discute o projeto político-pedagógico, e muitas vezes o projeto político-pedagógico, ao invés de ser emancipador, ele é o contrário, ele aprisiona a escola naquele mundinho particular da escola. Então, dos desafios que o meu trabalho demonstra que a gestão tem que ter é a totalidade. É ser capaz de levar para a escola os debates para além da escola. Ser capaz de verificar que o que acontece na escola é fruto do que está fora da escola, né? Essa abertura de cabeça que muitas vezes a gente não vê. E o meu trabalho mostra muito isso, o meu trabalho sobre o horário de trabalho coletivo. Por quê? Porque depois, quando os professores apresentam propostas, né, os professores sempre vivem, como todas as pessoas talvez, né, entre a necessidade de ser comandado e a necessidade de ser autônomo, né? A gente vive um pouco nessa balança. E quando o diretor vai para a totalidade, ele consegue avançar a balança, tender a balança para o lado da emancipação. Depois, a questão de tornar mesmo o horário de trabalho coletivo um espaço formativo, né?
E uma terceira questão, que é a questão da pertença, que olhando do ponto de vista da teoria crítica, a pertença também ela é muito perigosa, porque o excesso de pertença, ela pode causar a não autonomia, ela pode ser aprisionadora. Então é importante que o grupo tenha o grupo escolar, o grupo da escola, tenha uma identidade, tudo isso é fundamental. Mas ele também pode aprisionar num negócio de não sair dali, né? Ficar aprisionado naquela identidade, de não incorporar ninguém que vem de fora, não é? No município que nós trabalhamos, a Márcia e eu, nós temos muita, agora menos, né? Porque nos últimos anos, até entrou, especialmente na supervisão, nós somos um grupo bem misto, de gente que vem de fora e gente que já é do município. Mas a gente sente muito forte esse ranço de resistência ao que vem de fora, não é? Então, eu acho que o gestor, ele também é transformar o horário de trabalho coletivo numa pertença, mas que não perca a individualidade. Que um professor é um diferente do outro, que bom, né? Também estabelecer sempre a relação, esse horário, um horário positivo, propício, para estabelecer uma relação teoria e praxis, né? Onde eu levo a teoria não como prescritiva, mas eu levo a teoria como aquela que fundamenta a prática. Depois, a questão da superação da ideologia, né? Ontem também algumas pessoas discutiram aqui a questão ideológica e, do ponto de vista da teoria crítica, a ideologia deve ser superada. A ideologia ela não existe como ela está sempre presente, mas a sociedade autônoma supera a ideologia. Se a sociedade atingir a autonomia, ela supera a necessidade ideológica, né? de ter uma luta ideológica entre eu penso assim e você pensa assim, porque somos todos autônomos. E outro desafio que eu chamo a atenção é a questão da experiência, que também na teoria crítica se destaca que existe uma grande diferença entre experiência e vivência. Né? Vivência é algo fluido, rápido e sem profundidade. E experiência, para os autores da teoria crítica, é apenas aquilo que de fato foi refletido, que de fato foi incorporado pelo indivíduo. Por isso que eu consegui conversar também de iguais com a teoria crítica. Eu consegui pôr os autores para conversar. Então, na minha experiência, essa coisa de colocar os autores para conversar foi muito bacana, porque eu acho que numa dissertação, os autores eles têm que se complementar, mas você tem uma linha. Por exemplo, o Tardif, foi muito difícil sentar o Tardif com a Adorno. Eles brigaram muito, sentei os dois lá na sala, eles gritaram, pelearam. Mas depois eu consegui achar um pequeno viés do Tardif, da relação teoria-prática, que eu posso encontrar também uma similaridade em Adorno. Então, eu acho que esse exercício intelectual da dissertação foi muito importante para mim. Eu acho que o caminho ainda é muito longo, não é? Eu acho que o gestor ainda não consegue fazer isso, e não consegue por um conjunto de condições objetivas e outras subjetivas, né? Mas o caminho deve sempre começar no uso de uma autoridade mediada. O gestor tem que mediar a sua autoridade em todos os tempos da escola, mas em especial nesse que é o tempo coletivo, que é onde a gente pensa junto à escola, né? Depois, ele tem que fazer esse tempo conjunto, ele tem que fazer esse tempo conjunto ser assumido gradativamente pelos docentes, não é? Para ter significado comum e ter sentido individual. E, finalmente, a gente tem que dissolver essa mediação, que essa também é uma discussão mais ou menos interessante, porque foge um pouco do padrão que tem sido dito, porque todo mundo diz que o diretor tem que ser mediador. Pois a teoria crítica, lendo o meu trabalho sobre a ótica da teoria crítica, eu vou dizer que é o contrário, que a gente tem que dissolver essa mediação, a gente tem que começar mediando, mas o sujeito tem que ficar tão autônomo que ele já não precise de mediação, que a relação dele com o objeto de conhecimento seja direta, não precisa de nada no meio, não precisa de mais nada no meio. Essa é a perspectiva que a teoria crítica vem trabalhando e que nosso grupo de pesquisa também vem discutindo.
Nós temos outras pesquisas, além da minha, meus colegas fizeram pesquisas sobre a questão da entrada da juventude na EJA, a minha outra colega fez uma pesquisa muito interessante sobre mal-estar docente, um outro colega meu fez um trabalho sobre a relação escola-comunidade. Nós agora, num grupo novo, dos novos mestrandos, a Rose está orientando um trabalho bem interessante, que é sobre a questão da sustentabilidade do ponto de vista do material disponível. Enquanto que o material disponível, né, tanto pelos programas federais quanto pelos estaduais, que é nesse caso a menina que trabalha no Estado, ficam esquecidos na escola, enquanto eles não são sustentáveis. Enquanto que esses programas, dentro, naquela relação do público e do privado, beneficia muito a empresa privada, mas na prática para a escola não serve para muita coisa. Então, esse longo caminho, não é? Ele obviamente, ele não é único, não é? Porque nenhuma praxis pode ser determinada como a praxis salvadora, nem sequer a da não resistência. Agradeço a atenção de todos.